ainda assim, na direita, a gente não tem... O que parece é que ainda é um ambiente muito machista, sabe? Que é dominado por figuras masculinas. E a grande representação da direita que a gente teve nos últimos anos foi o bolsonarismo. E pegar a pergunta aqui da Valesca Guerra, que é uma militante aqui do Rio Grande do Sul, do MBL do Rio Grande do Sul, que é: gurias, vocês acreditam que o Bolsonaro ajudou a afastar as mulheres da direita? Enfim, não só acreditam, eu já linko até com uma próxima pergunta aqui, que é como é que faz para trazer mais mulheres para a direita? Responde primeiro, Sassá. Então, eu acho que o bolsonarismo em si, ele conta muito com a participação de mulheres, mais do que a gente gostaria de ter aqui no MBL. A gente ainda está trazendo mulheres para cá, né? E eles conseguiram essa participação das mulheres que não se identificavam com o feminismo, por exemplo, e que tem uma ligação muito mais forte com a família delas, né, com a família, com ser mãe, ali, cuidar dos seus filhos e tudo mais, do que com a igualdade de gênero. Então, a igualdade de gênero não era uma pauta que apetecia essas mulheres, né? Porque muitas vezes a gente acha que a pauta de gênero sempre vai apetecer uma mulher. Mas nós somos seres humanos, como qualquer outro. Não necessariamente isso vai fazer alguma diferença. E aí o Bolsonaro conseguiu cooptar muito isso com a Damares, por exemplo, né? Que era ministra de Família e Mulher, alguma coisa assim. Isso. E aí ela tinha umas falas que conseguiam captar as mulheres sem sair da pauta da família, né? Vamos dizer assim. E aí ele conseguiu cooptar essas mulheres. O problema é que essa cooptação ela está muito difícil de conseguir convencer as pessoas do nosso lado, porque as pessoas que estão até hoje com o Bolsonaro, parece que elas não entendem nada de política. Elas não conseguem enxergar que tipo, o Bolsonaro poderia ter vetado o juiz de garantias e ter aprovado o pacote de crime. Tipo, ela não consegue entender isso, que, tipo, nossa, um presidente pode vetar só uma parte da lei e sancionar o resto. Tipo, elas nem sabem o que é sancionar e veto. As pessoas sabem disso? Elas não sabem. E aí, tipo, ela não consegue entender que os bolsonaristas sempre votaram com o PT. Que eles não são diferentes. Eles são diferentes aqui, ó, na fala. E aí, depois da onça morta, né, qualquer um é herói, né? E aí, aconteceu tal coisa. Ah, não, a culpa não foi nossa, a culpa foi de outra pessoa. A gente tem que ser herói, sempre herói. Aí tem essa questão. Só que as mulheres que têm alguma identificação assim com a igualdade de gênero, né, elas realmente se afastam do direito, porque tipo o Bolsonaro ele é a Dilma que converteu a Thaís Beleza, né? Ele é a Dilma. Quem mais converteu o liberal nesse país foi a Dilma, como diria o Kiko. Se tornou tanta gente liberal a Dilma, e o Bolsonaro é tipo tão ruim quanto, tipo, até os memes e as falas dele são tão ruins quanto. Então, ele foi o que mais converteu a gente para a esquerda. E esse é o problema. Né? Esse cara aí é de direita? Não, então não quero ser de direita, não. Então eu sou de esquerda. E aí muita gente acabou se convertendo aí. Fez esse desserviço para a direita. E é muito triste, porque, igual, eu posto no meu TikTok um vídeo falando mal do Lula, logo após eu posto falando mal do Bolsonaro. Aí o cara comenta: peraí, tiltei aqui, você é de direita ou de esquerda? Pô, o que tem a ver uma figura, tipo, eu posso ser de esquerda e não gostar do Lula, eu posso ser de direita e não gostar do Bolsonaro? Qual que é o problema? Tipo, as pessoas pegam figuras que são tão pequenas na história, tipo, de direita e de esquerda, e colocam isso como direita, sabe? Ou esquerda. O Bolsonaro é a direita.
Então, se você não apoia Bolsonaro, você não é de direita. É uma coisa que, assim, não faz sentido. Não faz sentido porque ele está há tanto tempo no poder e ninguém nunca reconheceu ele como direita no poder. Ele estava no baixo clero, né? Ele sempre foi deputado, ele já foi vereador, eu acho, também. E há tantos anos, e agora que ele, né, veio como um meteoro aí, não, é de direita, e só ele que é de direita, é impressionante. É isso aí. Não, eu concordo, né, com o que a Sá disse, que lembra que a gente está comentando dos movimentos políticos que acabam se beneficiando, né, e acabam tomando, então, alguma pauta para si, né, e levam isso como bandeira mesmo. Foi mais ou menos o que aconteceu isso com o Bolsonaro, né, com a vinda, ou, enfim, a chegada, quer dizer, a chegada, né, já estava há 28 anos lá no poder, mas, assim, foi o único que representou naquele momento a mudança, né, que poderíamos ter, que quer dizer, que nós esperávamos ter, né, que, como a Sá mesmo disse, o que estava rolando eram pautas, enfim, as pessoas não queriam saber de gênero, nem nada disso, esse tipo de coisa, né? O Bolsonaro criticava bastante, mas as pessoas estavam mais preocupadas com outros assuntos, né? Estava em alta ainda a Lava Jato, né, os escândalos de corrupção, né, todos aqueles alertas, notícias, enfim, no noticiário do mundo inteiro, né, falando sobre a corrupção no Brasil, e as pessoas se cansaram disso, né? Então, o Bolsonaro, assim como a esquerda pegou para si o feminismo, o Bolsonaro pegou para si aquele público de mulheres, inicialmente, que não eram representadas pelo feminismo, ou pela esquerda, ou pelas candidatas de esquerda, né? Porque até então, quem que era de direita? O PSDB, não é isso? Porque o PSDB era de centro, era a única oposição ao PT, né? Então, quer dizer, ele conseguiu captar essas mulheres, né, que não se sentiam representadas. E ele fez isso muito bem. E aí cresceu, né, esse movimento de mulheres com Bolsonaro e tudo mais. Mas depois que ele assumiu a presidência, a gente viu que ele era um completo boçal, um completo idiota, né? E que com certeza dessas mulheres que ele conseguiu trazer para si, ele também conseguiu da mesma forma afastá-las. E foi assim comigo, por exemplo, né? Nossa, o que aqui em casa fazia a Arminha 17, a Arminha aqui, ó, era isso aqui em casa. Por quê? Porque ele conseguiu me captar, porque as pautas que ele tratava eram pautas que me interessavam, do contrário de pautas de gênero, enfim, outras pautas que a esquerda investia naquele momento. E eu estava preocupada com o combate à corrupção, por isso que eu saí nas ruas. E é por isso que eu fui trazida para o lado bolsonarista, apesar de já saber que ele falava umas idiotices, tinha aqueles excessos deles, né? Quem diria que ele podia ser uma segunda Dilma, né? Uma Dilma na versão homem, né? Então, a gente viu que o Bolsonaro, ao longo do tempo do seu mandato, ele não só afastou as mulheres da direita, mas como afastou a própria esposa, né? A própria esposa dele dava declarações chorando, já tinha entrevistas dela chorando, onde ela dizia que ela se entristecia demais por ver que o marido falava aquilo das mulheres, tinha aquela posição tão dura contra as mulheres, né? Era um completo idiota com elas, né? Um machista mesmo. Então, para você ver que, enfim, né? Ele fez o papel que ele precisava fazer naquele momento em 2017, 2018, para poder conquistar o público, o número de votos que ele precisava. Mas burro não soube manter isso, e aí só mostrou a verdadeira face dele mesmo, né, que já era percebida, não conhecida, foi por isso que a gente votou nele, porque não era conhecida, né, mas era percebida que ele era um completo idiota, e isso só foi piorando ao longo do tempo. Então, sim, tanto que a gente vê aí o número de mulheres que votaram no Lula e o tanto de mulheres que votaram no Bolsonaro, né, mais ou menos ali o que as pesquisas mostram, né, e que a preferência das mulheres é a esquerda, ou o Lula, que é o representante hoje da esquerda,
justamente porque eles tratam de pautas que são, enfim, que parecem ser mais sociais, né? Então, é isso. Infelizmente, o Bolsonaro acabou com a esperança das mulheres que o seguiam, que estavam ali, enfim, para construir mesmo algo com ele, né? Apesar de ter mulheres ainda bolsonaristas, elas também perceberam, grande parte delas, aquelas principalmente que tinham algum cargo público ou que se candidataram, enfim, que era uma boa oportunidade, sabe, para elas também, como boas mulheres interesseiras que eram, e que agora que não convém mais, elas caíram fora do barco, já estão dando a mão para o Lula e tudo mais. Então, quer dizer, afastou, né, o público, digo, as mulheres, as cidadãs mesmo, enfim, né, como eu e vocês, meninas que estão aí nos assistindo, e também acabou por expurgando essas oportunistas que agora não vê mais oportunidade nenhuma no bolsonarismo, mas sim no petismo. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.